Ok, eu tô gravando esse vídeo no dia do meu aniversário. Esse vídeo tá atrasado, porque no Natal aconteceu um monte de coisa que era pra sair no dia 31, mas tardo, mas não falho. Na verdade, eu vou fazer uma retrospectiva das minhas leituras no ano de 2022, de forma geral, e citar os livros que eu dei a partir de 4,5 estrelas, 5 estrelas, e mostrar e falar um pouquinho de cada um dos favoritados. Não dá pra falar de todos os livros aqui. Em primeiro lugar, não foquem na quantidade, acho que vale a pena a gente focar na qualidade das leituras, que é o que a gente preza e a gente deve sempre procurar. Ninguém é obrigado a ler nada e ninguém deve não ler um livro porque alguém disse que esse livro não presta, você não deve ler. Mas eu prezo muito por entender que tipo de leitura eu tô fazendo, qual tipo de livro eu quero ler, e eu tenho selecionado cada vez mais isso. Geralmente eu considero um livro ok quando ele tem a partir de 3 estrelas. E lá na outra rede, eu tenho um destaque lá de leitura de 2022 que tem um número e todos os livros que eu li com as respectivas notas. Não vou nem citar os piores porque eu acho que não vale a pena. Mas vamos lá. Eu vou falar em quantidade, mas não se apeguem nisso, né? No meio aqui desses números, existem livrinhos que na verdade são contos. Existem novelas que são livros curtos. E existem livros infantis, mas que servem para adultos também. Então, não se apeguem nisso no número, porque o número não importa. O que importa é o que eu sinto, né? Que a minha qualidade de leitura e de apreensão da leitura e de conseguir absorver o que os livros podem me dizer, ou o que eu quero que eles me digam, está melhorando cada vez mais. Esse foi um ano em que a leitura foi meu refúgio. Foi um ano que eu e Luquinhas... O ano de 2021 foi o ano que o Lucas nasceu, em que ele nasceu em setembro, e a gente já sabe, né? Eu já contei pra vocês tudo o que aconteceu. Que infelizmente ele teve uma intercorrência muito grave, 80% de chance de mortalidade, e ele está aqui entre nós. Mas foram 9 meses que eu fiquei na UTI, e se não fosse essa minha fuga pela leitura, acho que eu não tinha sobrevivido não, porque 2 coisas foram fundamentais, 3 coisas foram fundamentais, não posso esquecer jamais a minha família, que foi tudo. O meu voltar a me conectar com minha espiritualidade, com Deus, né? Com uma existência maior do que simplesmente esse terreno, esse físico aqui que passou, né? E as leituras. Então, foi um ano muito especial em que eu e a Karine, a gente montou nosso clube de leitura, como a gente sempre sonhou fazer. E tá dando muito certo, uma experiência que a gente tá gostando bastante, mas vamos lá. Foram 69 leituras, sendo duas releituras. As releituras foram Metamorfose, do Kafka. Dei a mesma nota, mas minha percepção da leitura foi completamente diferente. Muito diferente. A outra releitura foi O Velho Mar, do Hemingway. Eu não lembrava que eu tinha lido esse livro. E geralmente, quando eu li muito pequena, assim, quando é um livro que eu li muito novinha, eu não conto como releitura. Mas esse, à medida que eu fui lendo, eu fui relembrando tudo. E eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu acho que na época eu não tive nem, sei lá, 1/20 da percepção e de tudo que ele representou pra mim. Mas eu vou falar já dele aqui, porque ele vai estar nos favoritos que eu vou mostrar pra vocês. Então desses 69, 17 foram não ficção. E alguns foram livros que falam sobre como ler livros, né? Que Como Ler Livros, do Morten J. Adler. Teve um outro que é Arte de Ler, do M. Faguet. Foram livros muito interessantes que me ajudaram a aprofundar e melhorar as minhas leituras. Tiveram algumas biografias. Infiel, da R.C. Ali. Padre Pio. Médicos de Homens e Almas, que é a história de São Lucas. Eu vou colocando cada um deles aqui. 71 Leões, que é a jornada de uma mãe atípica, que é a Lau Patron, que foi uma das primeiras leituras do ano, que pra mim naquele momento fazia total sentido. E a Lau Patron foi a mãe que me fez olhar pro meu filho e falar assim: para de se pôr no papel de vítima, seu filho tá aí, vamos, joga pra cima, do jeito que ele tiver que ser,
aceite e lute para que ele seja aceito. Então foi muito importante. E o Mãe de UTI, que conta a história da Júlia, que é uma mãe que perdeu sua filha depois de muitas lutas, e fala sobre o luto materno. Eu vivi alguns tipos de luto materno, que foi o luto do bebê idealizado, sim. Ah, esse luto não existe. Existe. Eu fui pra maternidade esperando voltar com meu filho em 48 horas. E saímos de lá depois de um mês com meu filho com paralisia cerebral grave, tendo quase morrido. Então, foi um choque tremendo. E ainda mexe muito comigo a questão de que eu não sei se eu vou ouvir uma mãe que vocês, as mães, costumam ouvir. Se eu vou ouvir eu te amo, que as mães costumam ouvir. Mas meu filho me ama e diz eu te amo com os olhos dele. É assim que a gente aprende a lidar e começa a entender, sabe? Lucas me ensinou muito. Enfim, Dom Pedro e Dona Leopoldina. Dom Pedro, do Paulo Resulti, esses dois livros. Dom Pedro I, no caso, que foi um livro muito bom, eu gostei dele. Eu acho que eu dei 4 estrelas, então não vai estar citado aqui na lista dos 4 estrelas e meia pra cima. E Dona Leopoldina, que tinha tudo pra ser bom, mas virou um Ctrl-C, Ctrl-V do Dom Pedro. Tanto que eu não emendei com Dom Pedro II, porque eu estava fadigada. Sobre séries, tem algumas aqui que eu comecei e vou continuar, outras que eu devo abandonar. A série da Terra-média, né, do Tolkien, eu já tinha lido, acho que ano passado, retrasado, o Hobbit, retrasado agora, né, porque eu tô em 2023. Em 2021 eu tinha começado lendo o Hobbit. Em 2022 eu comecei Senhor dos Anéis com a Sociedade do Anel, faltam os outros 2 livros ainda. Harry Potter, eu acabei o 3º esse ano, que é o Prisioneiro de Azkaban. Gente, eu nunca li nem vi Harry Potter, então minha experiência ha sido completamente inédita. E muita gente fala, meu sonho era poder ter esquecido essa série para poder ler e passar por tudo de novo. Como eu estou lendo adulta, é uma experiência diferente. Tem o encanto, tem a magia, mas não tem aquele desespero de, eu preciso devorar essa série. Não, é uma fantasia gostosinha. E que eu vou terminar até o final, porque sim, eu tô gostando. Jogos Vorazes, eu sempre separo algumas leituras em inglês, e essa é minha leitura em inglês. Eu tô lendo, eu li Em Chamas, falta o último, o Chamas é o 2º. Eu não sei se eu vou seguir. Não sei, gente. Não sei, porque tô sem zero vontade. Heartstopper, eu não sei se são 3 ou 4, mas é um quadrinho, né? Que é uma série de um quadrinho, e eu li o 1 e o 2. Não devo seguir. Bonzinho, tá? Mas assim, muito juvenil, muito adolescente. Não dá. Tempo Entre as Costuras, que conta a história da Cira, da Maria Dueñas. O 2º é Cira. Eu não sei se eu vou seguir também. É uma história ok, é um romance histórico que fala sobre a Guerra Espanhola, que fala ali pelo início da Segunda Guerra Mundial. A gente pega alguns ambientes, Espanha, Marrocos, e a gente tem lá uma gente recrutada, mas não rolou de forma para me encantar, não. E tem as crônicas vampirescas da Anne Rice. Anne Rice morreu recentemente. Estragaram a obra dela com uma série da AMC, eu acho que série horrorosa. A série mudou tudo. Assim, ela quis trazer uma diversidade étnica, e para isso ela trouxe a série algum tempo à frente para trazer alguma verossimilhança, mas ela tirou, não por isso, mas pela forma como foi conduzida depois. Não foi por trazer a multietnicidade, não foi. Foi a forma que foi conduzida depois. Ela tirou completamente o sentido de toda a discussão profunda e filosófica que Anne Rice traz nas crônicas vampirescas, pelo menos até o momento em que eu li. Eu acho que eu já comentei em alguns momentos sobre a discussão de onde nós viemos, sobre a origem do mal, que tem no primeiro, que é a entrevista com o vampiro. E depois, o 2º, ela traz mitologia céltica e mitologia egípcia e traz complexo de Édipo. Então, assim, ela traz questões... O 2º é o vampiro Lestat, tá? Ela traz questões, assim, ó, chuchu pra debater e refletir.
Eu comecei o terceiro agora, que é a Rainha dos Condenados, e eu devo ler esse ano. Provavelmente esse ano eu só vou ler a Rainha dos Condenados. Não devo ler outros das Crônicas Vampirescas. São 12, se eu não me engano, e aí vai ficar um por ano, gente. Tem muita coisa pra ler. Vamos falar agora dos livros 4,5, depois eu falo dos de 5 e depois eu falo dos favoritados. 4,5, 71 Leões, da Lau Patron. Eu comentei agora há pouco com vocês, não tinha como ser diferente. Foi um livro que mexeu muito comigo e eu cheguei a esse livro através de um podcast da Lau Patron com a Gabi, que é a irmã da Mica Rocha. Acho que foi através dela que eu conheci a Lau Patron. E foi dessas coisas tentando entender sobre o que era capacitismo e tentando entender o que era uma pessoa com deficiência e quais os desafios, porque a gente nunca para pensar nisso, só no momento em que a gente sente e vive na pele, tá? Depois, Padre Pio é um livro biográfico muito documental, tá? Tem ele não chegou a entrevistar diretamente Padre Pio, mas ele entrevistou pessoas que estiveram muito próximas a ele. E é muito impressionante a história de se contar sobre as chagas de Cristo. E do ponto de vista médico, algumas coisas não têm explicações. Como é que um homem sobreviveu com uma ferida que sangrava a vida inteira, que tinha uma hipertermia documentada e que não de mais de 40 graus o tempo inteiro, um homem que exalava um cheiro de flores diferente, um homem que as chagas de Cristo eram tão profundas e sangravam tanto que era impossível não estarem sempre infectadas. Então foi um negócio muito impressionante eu ler aquilo, acho que foi um pouco de renovação de fé mesmo. Médicos de Homens e Almas. Que chuchu, acho que a gente estava até conversando de toda avó indica para os netos para ler esse livro. É a história de São Lucas e conta... São Lucas foi um São Lucas foi um dos que escreveram os evangelhos, foi um dos que escreveu os evangelhos de Cristo, e ele não conheceu pessoalmente Cristo. A gente tem aqui desde o nascimento dele pequeno, na verdade, poucos anos ali, até o momento que ele vai para a Macedônia, até a formação médica dele, até o momento que ele começa a questionar a existência de Deus, no sentido de que, se Deus existe, por que ele permite tudo isso? Então, Deus não é um ser bom, é um ser mau. Era o conflito dele, né? Até o momento que ele conheceu Maria. E até o momento que ele pessoalmente presenciou seus próprios milagres. Que ele caiu em si sobre seus próprios milagres. E a gente não tem aqui uma parte que eu tô louca, que tava louca para ver, que é a parte de São Paulo. Mas esse livro é uma renovação de fé também. E muito bem escrito, tá? A Caldwell, ela fez um trabalho muito bom. Principalmente a parte médica. As descrições são perfeitas. Mas ela põe ainda as características étnicas, não do Lucas, tá? O Lucas, ele era assim, grego, louro, enfim. Mas ela coloca também como Jesus e Maria dentro dessa mesma etnia eurocêntrica, sabe? Eu fiquei só meio chateada com isso. Acho que por isso que eu não dei 5 estrelas, porque foi um livro que me tocou muito. Até mais do que o do Padre Pio. Ok, vamos seguindo. Coração das Trevas, Joseph Conrad. Foi uma leitura que eu já estava com esse livro aqui há muito tempo. E foi a Debs do Labocos que acabou estimulando fazer essa leitura, porque ela colocou no clube dela. E foi muito interessante conhecer a crueldade e esses personagens. Gente, se eu for falar cada um desses livros aqui, eu vou... Não vai acabar hoje, mas foi muito interessante conhecer esses personagens, entender um pouco da colonização do Congo e do genocídio que existiu, que aconteceu lá mesmo. E aqui é muito autobiográfico do Joseph Conrad, tá? A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, foi outro de 4,5. Gente, o que falar de um livro que explica como, a partir do momento que você assume seus pecados, que você veste a camisa, literalmente, dos seus pecados, e você resolve mudar de atitude, você encontra a redenção e você se torna a pessoa
mais próxima de Deus, assim, sabe? A pessoa mais virtuosa. Hester Prynne, que é a personagem principal. Então, foi um dos primeiros romances, assim, americanos. E fala sobre o adultério no século XIX. Uma adúltera que não tem o final das outras adúlteras do século XIX, tá? Isso é uma coisa que diferenciou bastante. Vou parar de ficar contando história, tá, gente? Porque senão não vai sair hoje. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Que homem raivoso, chato. Que homem do subsolo, tá? Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Que primor. Uma história que se passa em menos de 24 horas e que te envolve. E eu adorei o Fluxo de Consciência. Eu achei que eu ia me chocar e tal. A gente tem vários traços de fluxo de consciência, discurso indireto livre em vários livros que a gente leu antes mesmo do que Virginia e James Joyce, que são o pai e a mãe, né, do fluxo de consciência. É sim um fluxo de consciência mais denso, mas eu amei. Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe. É um livro, poderia dizer, infantil e para adultos. Muito delicinha. As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berry, foi outro da Academia Bocó. É um livro não ficção que conta um pouco... O Isaiah, ele traz nesse... Foi uma palestra que ele fez. As origens do romantismo na Alemanha, porque faz até vínculos com o movimento que a gente viu, tanto religioso e o movimento do nazismo mesmo, alemão, tá? O Grande Gatsby, do Fitzgerald, os anos 20, louco, sensacional, também foi 4,5 estrelas. Como ler livros, A Arte de Ler, os dois que eu já citei lá na frente. Cidade do Sol, do Nassim Taleb. Não, Nassim Taleb. Ai, meu Deus. A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Foi um livro que foi a leitura coletiva aberta que a gente fez de esquenta para o nosso clube. Foi muito bom a leitura em conjunto com todo mundo. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, é uma novela de terror, mas que no fundo, não é um terror, é uma novela muito... Uma novela psiquiátrica, eu poderia dizer assim. Agora os 5 estrelas, tá? Eu começo 5 estrelas com Persépolis. Persépolis conta sobre o ponto de vista de uma criança, a Revolução Iraniana. E a gente vai ver o crescimento dessa criança que vira mulher e os conflitos pessoais e sociais que ela passa. A Grama, que é outra HQ, que é a história real de uma mulher de conforto coreana, que foi mulher de conforto no Japão. E aí, puxando já a mesma história, a gente tem Herdeiras do Mar, que conta a história de 2 irmãs e que uma foi mulher de conforto, ou criança de conforto, né? O que é pior ainda. Patinco, que é uma saga familiar deliciosa, que a gente passa desde o conflito da Primeira Guerra, a Coreia sendo absorvida pelo Japão, Segunda Guerra, até os tempos atuais, até o surgimento do HIV. Então, assim, é uma saga familiar completa, muito boa, e que um dia eu preciso sim reler e fazendo todo o estudo histórico de cada momento e movimento que houve ali, sabe? Assim, ó, delícia, recomendo demais. Mães de UTI, da Júlia, já falei sobre ele lá no início, que foram livros biográficos, né? O Leitor, esse livro é surpreendente, não julguem o livro pela capa, tá? Aqui a gente vai encontrar uma Lolita ao revés, e a gente vai ter outras discussões fenomenais sobre culpa, sobre culpabilidade em relação à inteligência, sobre você carregar as culpas dos seus antepassados, ó. Delicinha. Lendo Lolita em Teherã, que é o livro do nosso clube, o livro base do nosso clube, que a gente acompanha uma professora de literatura, a Azar Nafizi, que é a leitora, que passou pela Revolução Iraniana também, mas ela como adulta e como professora expulsa da universidade por se recusar a usar o véu. E ela monta um clube de leitura clandestino e a gente vai ler os livros que ela e suas alunas leram.
No clube a gente faz isso. A gente já leu um, que é Madame Bovary, que eu já vou falar aqui, do Gustave Flaubert, que a gente vai entender uma mulher adulta do século XIX, mas que o problema dela é muito além do que adultério e é muito além sobre as amarras que a sociedade faziam às mulheres. Ali a gente vai falar de mitomania, uma mulher que leu errado os livros e tem uma grande dificuldade de separar ficção e realidade. Ó, a leitura desse livro foi tão completa, vai ter resenha, tá? Acho que vai ser uma das primeiras resenhas que vai ser do canal esse ano, porque nesse ano, nesse canal, nós teremos resenhas completas de volta, graças a Deus. Quando eu tava na UTI, gente, esquece, para vlog. Agora que estamos em casa e com fé em Deus continuaremos, teremos mais resenhas. Nada a invejar. Esse livro é um livro de não ficção que conta a história de norte-coreanos que fugiram da Coreia do Norte, assim, eles puderam contar a sua história. E aí você vai entender tudo que acontece na Coreia do Norte, não de uma forma de uma ficção pura e simples, não, você vai entender pela narração da vida dessas pessoas. Então ela escolheu alguns personagens, não posso chamar personagens que são pessoas que existiram, mas é porque tem todo o contexto do livro, eles viram personagens. Alguns personagens e conta a história deles e como foi tudo isso. Gente, é um livro, assim, que quebra perspectivas, sabe? Que faz a gente realmente entender a loucura que é um governo totalitário. Que, assim, 1984, a gente chama aquilo de distopia. Não, meu amigo, é a realidade da Coreia do Norte, com traços de crueldade ainda maiores, sabe? Com mais fome, sabe? Sem cachorro na rua, sem lixo na rua, porque as pessoas não têm que comer, então vai embora tudo mesmo, lixo, cachorro, ó, pesado. Tá, vamos agora para os 5 estrelas. Esse é um livro que toda vez que eu leio, eu choro, eu indico para todo mundo. Eu comprei alguns exemplares dele para dar de presente de Natal, tá até aqui ainda, que eu não consegui entregar todos os presentes. Que é O Menino, a Topeira Raposa e o Cavalo. É uma edição da Sextante, do Charlie Mackesy. Acho que é assim que fala o nome dele. Esse livro, cada um desses personagens, eles têm uma essência, um tipo de visão. E eles te trazem um aprendizado. É lindo, as ilustrações são lindas, são maravilhosas. E as lições que a gente aprende aqui são impagáveis. Impagáveis. Vou selecionar uma aqui. Todo mundo sente medo, observou o cavalo, mas juntos somos corajosos. As lágrimas caem por um motivo e são sinal de força, não de fraqueza. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Esse livro, gente, é lindo demais. Essa aqui foi uma leitura que vai sair no vídeo de livros lidos em dezembro, que é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Foi uma leitura junto com o pessoal que leu Fausto, com a Debs do Labocós. Ela colocou algumas leituras extras, ela colocou A Tempestade e ela colocou O Mestre e Margarida. Eu só li O Mestre e Margarida. Fausto, eu li o primeiro Fausto, então não tô contando aqui. Gostei, acho que seria um que eu daria 5 estrelas. Segundo Fausto não tá rolando, mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. Fausto vai falar ano que vem só. Eu tenho 100 páginas pra acabar. Enfim, aqui a gente vai ter um pacto fáustico às avessas. A gente vai ter o diabo chegando na Rússia e questionando essa história de que homem soviético é esse aí? E provando que o homem soviético é só um personagem. E fazendo grandes loucuras, gente. É muito bom. É um dos livros que eu li que tem mais simbolismo. Ou, pelo menos, um dos livros que eu li que a gente conseguiu decifrar e identificar o maior número de simbolismo, sabe? Eu acho que numa próxima releitura a gente vai ver muito mais. Não existe um nome, uma vírgula, um local aqui que não tenha tido uma intenção clara, um objetivo claro. Foi uma publicação pós-morte do autor. Ó, o autor, ele era ucraniano, tá? Ele não era russo. Cênica sobre a brevidade da vida. Esse livro me acompanhou na UTI, assim, nos momentos mais difíceis. E ele me fez refletir muita coisa. A frase mais famosa, talvez, que as pessoas falam desse livro, é aqui do 3. Foram cartas que ele escreveu a um amigo e falando sobre isso mesmo do tempo, né?
E o Sêneca, ele traz aqui muito do estoicismo. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. Será que a gente tem pouco tempo ou a gente desperdiça ele? Sabe, a mensagem final desse livro, assim, sobre a brevidade da vida. Ai, ó, esse livro vai... Assim, eu acho que eu vou fazer um projeto de todo ano ler ele de novo. Nossa, é um livro que me surpreendeu, do Ian McEwan, Reparação. Tem um filme, né? Eu nunca tinha visto o filme, acho que é Desejo de Reparação o nome do filme. Aqui a gente vai conhecer a Bryony, que é uma menina e que no meio das suas descobertas de maturidade e sexualidade, ela comete um erro gravíssimo. E esse erro tem impactos eternos na vida de duas pessoas. Uma é sua irmã e o outro é um outro personagem aqui. E, gente, esse livro ele fala muito sobre a escrita também. E ele tem um plot twist que me pegou, sabe? Assim, são poucos livros que o plot twist me pega. Esse me pegou. Tipo, o Grande Gatsby, algumas pessoas falam assim, nossa, aquele plot twist não me pegou. Eu dei 4 estrelas e meio porque é muito bom, é tudo muito... você lê o livro sentindo o ritmo das músicas dos anos 20, você imaginando aquelas mulheres assim, aquela coisa muito louca. Você mergulha naquilo ali. Mas aquele plot me pegou. Esse livro, o plot veio real. Ai, meu Deus, aqui. Tá pegando meu cachorro, meu bulldog lá atrás. Veio real, tá? Melhor biografia que eu já li em minha vida. A história de uma mulher que desafiou o Islã infiel, Aya Hissi Ali. A gente tá falando de uma mulher somali e muçulmana. Então, ela não só viveu a violência que o Islã fundamentalista tem. Ela viveu também violência tribal. E a gente vai vendo como essa mulher que virou uma nômade foi aprendendo e agregando conhecimento de cada local que ela foi. E quando ela foi para o Ocidente, ela não chegou lá com um misto de vocês são pecadores. Foi com por que aqui funcionam as coisas? Por que se Allah existe, por que ela deixa a gente passar por aquilo tudo ali? E esses que seriam os grandes pecadores e que falam pra gente que eles morrem de fome e estão aqui com essa vida, ela virou refugiada de guerra, entre aspas, só você lendo pra entender, na Holanda. E o livro já começa com... Ela fez um documentário chamado Submissão. Um documentário não, um curta. Tem no YouTube, vocês podem procurar Submissão, Aya Hissi Ali, e que é uma mulher muçulmana fazendo uma oração a Allah, questionando por que Allah permite que ela passe por todas aquelas aflições. E o diretor que fez com ela, o Theo Van Gogh, foi decapitado, tá? E uma cartinha com ameaça pra Aya cravada no seu peito. E essa mulher chegou a virar deputada da Holanda, tá, gente? Olha. E aí você sai de uma bolha aqui. Você começa a entender sobre essa questão do multiculturalismo e até onde a gente permite o multiculturalismo por permitir, sem parar a pensar nos reflexos que as pessoas que estão vivendo aquilo ali, que as violências elas estão sofrendo. Nossa, é um livro, vai ter discussão dia 26 de janeiro, aberta. Eu vou deixar aqui o índice do nosso clube, que lá vocês conseguem entrar no canal de discussão. Dá tempo você ler ainda, dia 26 de janeiro, discussão de infiel. Esse livro acabou comigo e me fez renascer de novo. O Velho e o Mar foi um livro que pra mim também fez muito sentido durante a internação do Lucas na UTI, porque aqui a gente vai ter uma batalha, uma luta, uma comunhão muito linda entre o pescador e um peixe. E a gente aprende que o que no fim a gente encara como uma derrota, como não deu certo, tá carregado de tantos aprendizados e tantas reflexões que pode ter sido uma grande vitória, sabe? Esse livro é curtinho, poderíamos chamar de uma novelinha. E esse livro rendeu o Nobel pro Hemingway, sabe? E eu quero ler outro Hemingway esse ano, eu quero ler Paris é uma Festa, tá no nosso clube, então a gente vai ler, não é só eu quero. Vamos lá.
Esqueci o retrato de Dorian Gray, 5 estrelas favoritado. Eu li essa versão não censurada da Biblioteca Azul e a versão censurada da LPM Pocket, se eu não me engano. E 5 estrelas favoritado. Pra mim não é um realismo fantástico, tá? Pra mim é uma descaracterização. Sabe quando você olha no espelho e você não vê sua imagem como você é representado? Era meio como ele acabava se vendo naquele quadro. Pra mim é uma avaliação muito mais psicológica do que um realismo fantástico ou qualquer pacto fáustico imaginável. Pra mim não tem nada disso. É que nem a outra volta do parafuso, que pra mim ali tem mais psicológico e psiquiátrico o livro do que sobre fantasmas. Ana Karenina. O que falar dessa novela das 9 de Manuel Carlos? Mentira, Tolstói. Aqui é um livro sobre duas... Vai estar no livro de dezembro, então eu vou depois explicar com calma. Mas aqui a gente vai conhecer a história de duas famílias. Uma família em que eles só ascendem do ponto de vista de comunhão, união e felicidade. Não uma felicidade apaixonada, sem bases, mas uma felicidade firme. E uma outra família que só cai. Que se perde, se separa, se destrói. E a Ana é o símbolo maior dessa destruição. A Ana, pra mim, é uma personagem extremamente complexa. Ela é o arquétipo da femme fatale mesmo. Acho que falei isso até Débora do Labocos, eu concordo assim, gênero e grau. Ela era a Helena do Manuel Carlos. A Helena de Troia. A mulher que todos queriam, a mais bela. E ela tá tão acostumada com esses olhares que a partir do momento em que ela comete um adultério e que a sociedade passa a julgá-la, que os olhares não estão mais voltados pra ela enquanto admiração, ela surta, tá? Oh, coisa boa foi esse livro aqui, tá, gente? Tem tanta coisa pra se discutir nesse livro que a gente poderia passar um ano inteiro, cada dia escolhendo um tópico para discutir. Dá 365 tópicos de discussão. E aqui o que falar do que hoje é o meu livro favorito da vida e que eu choro emoção toda vez que eu falo sobre ele. Don Quixote. Ai, Don Quixote de La Mancha, do Cervantes. Gente, esse livro, essa leitura, são 2 tomos, tomo 1, tomo 2. Ele escreveu um no primeiro momento, depois de um bom tempo, ele escreveu o segundo. E ele, inclusive, no livro, ele fala sobre esse processo da escrita no segundo. Ele coloca dentro da história esse processo. Foi muito inteligente. Esse livro, ele tem... Ai... Imagine o seguinte, você é uma pessoa... Assim, ele me acompanhou por 2 anos dessa leitura, tá? No momento que eu tentava engravidar, que eu perdi meu bebê, engravidei, minha gestação, o trauma que foi o nascimento do maior tesouro da minha vida, que é Lucas, a quebra de expectativas que foi estar em casa com ele e perceber que nada era como eu imaginei. Isso já não é para uma mãe típica, imagine para uma mãe atípica. E a UTI, o início da UTI com ele. E esse livro, ele fala muito sobre a busca por virtudes. Sobre você tentar construir um caminho por si só, mesmo que todo mundo te chame de louco, por virtudes. E eu me vi muito em Don Quixote. Don Quixote já tá uma pessoa ali mais velha, não tem muito a perder. E ele se sente meio no marasmo, assim, e ele resolve viver a vida dos cavaleiros andantes que ele lê nos seus livros. E nesse caminho, ele tem um grande parceiro, um grande amigo. E eles vão viver aventuras incríveis. E eles vão nesse caminho tentando construir, cheio de atrapalhadas, uma comédia, com um monte de coisa que dá errado. Coisas boas, eles querem salvar mulheres, salvar crianças, querem ser justos, corretos. É isso que Don Quixote quer ser, sabe? E eu falo que eu me vi muito nele, porque não é que eu tinha
ausência mais expectativas. É que a expectativa do que eu tava vivendo era tão terrível, internação de UTI, sem saber o que ia dar, que eu me joguei nos livros, sabe? Que nem Don Quixote fez. E não é que eu fui viver a vida dos livros de forma literal, que nem ele tentou, né? Mas eu precisei dos livros para sonhar um pouquinho com outras histórias, para viver outros momentos. Então, esse livro me trouxe tantas reflexões pessoais que eu me emociono muito. E assim, é o melhor livro da minha vida. Lógico que tem um contexto pessoal que fez tudo isso parecer mais mágico ainda e mais bonito ainda. Mas eu sou apaixonada por essa história. Pra mim, a amizade do Sancho Panza e do Don Quixote é a amizade mais verdadeira, porque não é amizade de pura devoção. Tem enganação, tem perturbação, tem briga, tem expor, mas eles se amam como grandes amigos mesmo, tem que ser, sabe? E apoiam um ao outro, mesmo no meio das suas loucuras. Sancho Panza tem total consciência das loucuras do Don Quixote. O Don Quixote tem consciência de suas próprias loucuras, mas ele fez uma opção. E ele acreditou no seu sonho e foi. Então, esse livro... Ai, eu me emociono sempre. E aqui, eu deixei por último, não por ser melhor que Don Quixote, mas por ser um desafio que eu achei que não era possível e que eu achei que era demais pra mim, que eu falei assim, nossa, me tenho muito em baixa estima pra achar que eu não podia. E eu acho que muita gente pensa nisso quando vê esses livros, que é a Ilíada e a Odisseia. O que fala desses dois livros, gente? A Ilíada é uma jornada sobre coragem, virtude, sabendo que teu destino é ruim, teu destino já tá definido, traçado, e que ele não é, às vezes, de glória na vida, mesmo podendo ser uma glória na morte, você vai tentar fazer o seu melhor. Também é um livro sobre a ira de Aquiles, que é um menininho mimado, mas também sobre um grande guerreiro, que é o Heitor. E aqui a gente vai ver a Guerra de Troia, né? Não tem um cavalo de Troia, o cavalo de Troia tá na Odisseia, outro livro, mas aqui fala sobre a Guerra de Troia. E a Odisseia é o percurso de um homem tentando voltar para casa, que é o Odisseu ou Ulisses, né? O Ulisses tentando voltar para casa depois de 20 anos, porque ele participou da guerra durante 10 anos, e a jornada dele, as aventuras, que sim, tem a pitadinha das peripécias e das enganações e criatividade do Ulisses, mas esse retorno de volta ao lar, de volta à família, de volta às origens, e que ele nunca perde o foco disso. Às vezes ele demora um pouco, ele ficou ali viajando um pouco, mas ele não perde esse foco. E também sobre a virtude de uma mulher, a Penélope, que ela honrou até o final a memória do marido e sua família, sabe? Então, assim... Nossa, eu não posso falar essas minhas leituras esse ano. Meu Jesus do céu. Só esses livros aqui, gente, 5 estrelas favoritados. Assim, todos os meus favoritos estão aqui, sabe? Todos os favoritos da vida foram esse ano. Então, amei demais. Foi muito bom. Espero ver vocês ano que vem, trazendo mais leituras interessantes, com mais livros que possam me trazer reflexões, me trazer só não, a todos nós. E estou pensando, porque eu fiquei tão ficcionada em mitologia grega, eu estou estudando tanto sobre o assunto, e eu estou pensando seriamente em fazer algum projeto com Ilíada e Odisseia, lá pro clube. Só deixo esse spoiler aí, tá? E é isso. Até o próximo.